Boa noite. Tá muito murcho esse boa noite, hein? Vou tentar de novo. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer de estar aqui hoje, dizer que eu tenho uma enorme admiração pela profissão de vocês. Sei o quanto o corretor se esforça, se empenha e, no final, sempre consegue aquilo que tanto deseja, né? Apesar de tantos obstáculos. Então, é um prazer imenso para mim estar aqui hoje, uma honra enorme poder compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento. Então, eu trouxe esse assunto, né, o Plano Diretor Estratégico de São Paulo, e trazendo esse tema, né, de uma forma bem abrangente, para que vocês possam entender o que é que o plano está trazendo de proposta e quais são as possibilidades de mercado que ele traz com ele. Então, para iniciar, o que é Plano Diretor Estratégico de São Paulo? Né? Alguém aqui sabe o que é? Nada mais é do que um conjunto de normas e diretrizes que vai direcionar a nossa cidade no futuro. Então, como a gente quer que a cidade seja no futuro? Né? O plano diretor ele direciona justamente isso. Tá? E como surgiu essa ideia de plano diretor? De onde veio isso? Então, essa ideia de plano diretor surgiu através do planejamento urbano. A princípio, essa foto aí é de Londres, uma rua em Londres, surgiu com a Revolução Industrial, onde as pessoas iam à procura de uma oportunidade. Então, elas saíam do campo para ir para a urbanização, né, para a cidade urbana, em busca de emprego. Só que a cidade começou a crescer de uma forma muito desorganizada. E aí começaram a surgir os cortiços, os imóveis irregulares. Foi aí que pararam. Não, espera aí. Não dá para continuar a cidade crescendo desse jeito. Vamos organizar isso daí. E aí que surgiu essa ideia de planejar a cidade. Foi só depois daí que isso chegou no Brasil. Então, quando chegou no Brasil, já veio com essa noção europeia, né? Ela veio com essa influência, né, europeia quando chegou no Brasil. Só que, quando chegou aqui no Brasil, as primeiras cidades a serem contempladas com o planejamento urbano foi, por exemplo, Santos, e depois o Rio de Janeiro. Então, São Paulo ficou de 1554 até 1930 sem nenhum tipo de planejamento. A cidade ia crescendo do jeito que ela queria crescer. A cidade decidiu que tinha que crescer de uma tal forma, e assim ela foi crescendo. Então, a partir daí, de 1930, que disseram, não, então vamos planejar em São Paulo, porque ela precisa crescer de uma maneira mais organizada. Só que existiam falhas. Tá? Essas falhas eram pensar no planejamento urbano a partir do presente, não do futuro. Tá? O que houve diversas complicações depois no futuro, que é o que eu vou explicar mais para frente. Então, a primeira avenida, tá, a ser construída de forma planejada foi a Avenida Itororó, que todo mundo conhece. Todo mundo conhece a Avenida Itororó? É a Avenida 23 de Maio. Ela foi a primeira avenida a ser construída, só que ela foi construída totalmente direcionada para o carro, porque era a necessidade que se precisava, né, no momento. E aí, só a partir da década de 50 é que surgiram os primeiros bairros planejados. E aí, a foto do Jardim Europa, só que junto com o Jardim Europa, depois veio Cidade Jardim, City Lapa, Perdizes. Então, a gente vê que esse planejamento urbano ele era muito direcionado e muito focado para essas áreas. Foi aí que ajudou e auxiliou a crescer ainda mais essas construções irregulares na periferia, porque não havia assim um planejamento certo para esse tipo de construção, até porque o número de habitantes que a gente tinha antigamente não é o número de habitantes que a gente tem hoje. Então, isso foi crescendo, 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 até que surgiu
o novo, o anterior, né, que é o 13885, que é o primeiro plano diretor a pensar um pouco sobre essas situações, por exemplo, do transporte público, que era algo que precisava ser planejado e ser diferenciado dessa herança que a gente veio trazendo dos outros planejamentos urbanos que a gente tinha na cidade. Então, o plano diretor estratégico de 2004, basicamente, ele tinha 2 macrozonas, que eram divididas em proteção ambiental e estruturação e qualificação urbana. E depois elas se dividiam nas zonas, que era zona mista, zona industrial e zona residencial. Ainda a gente tinha as zonas especiais, que eram as EPECs, ZEPAM, ZEPAG e ZEIS. Então, as ZEIS elas surgiram a partir do plano diretor de 2004, porque antigamente, como eu havia falado, não havia nenhum tipo de planejamento com relação às ZEIS. Daí, surgiu-se o novo plano... aliás, perdão, voltando ao que eu ia falar, o plano diretor estratégico, ele não tem só um fundamento, ele se abrange muito, ele tem diversas ramificações. Que tipos de ramificações são essas? Por exemplo, cidade limpa. Cidade limpa é uma ramificação do plano diretor. Passa aí a ser uma diretriz onde as pessoas não fazem a sua comunicação visual da maneira como elas bem entendem, ultrapassando a fachada do vizinho e ainda do outro vizinho, mas sim de uma forma organizada e de uma forma planejada. Está aí o antes e o depois da regulamentação da lei. E o Plano Diretor Estratégico de 2014, que está deixando a gente louco. Muito louco, né? Como que funciona, né, esse plano diretor? Então, para a gente entender mais e para a gente poder trabalhar com ele de uma maneira mais produtiva, a gente precisa entender mais como é que ele funciona. Então, quais são as propostas desse plano? Primeiro, desigualdade socioterritorial. O que é isso? O que é a desigualdade socioterritorial? A gente tem aí uma foto no Morumbi, onde, de um lado, a gente tem a favela, e, do outro lado do muro, a gente tem esse edifício de alto padrão, altíssimo padrão, inclusive, tem até piscina na sacada, né? Então, ele traz como proposta justamente essa diminuição dessa desigualdade socioterritorial, que está muito linkada com as outras propostas que ele vem trazendo no plano, que é conter o processo de expansão horizontal, que é justamente isso, tentar diminuir, de alguma forma, essa expansão horizontal das construções irregulares, por exemplo, da favela, né? Reduzir a necessidade de deslocamento. Todo mundo acho que já ouviu falar o tal do eixo urbano, né? É justamente trazendo essa proposta do eixo urbano, linkada com as outras propostas, prioridade ao transporte público. Então, a gente larga um pouco essa herança que a gente vem trazendo e traz novamente, dentro do plano de 2004, essa prioridade ao transporte público, que já era algo que já existia no plano anterior, tá? Esse plano atual, ele nada mais é do que um desdobramento e uma continuidade do que já havia na proposta anterior. Ampliar a rede de mobilidade urbana. Expandir a concentração de emprego. Vocês estão vendo essa mancha que tem aqui no mapa? Essa concentração de oportunidades de emprego que a gente tem hoje na cidade. Por que expandir, né? Porque 68,6% do emprego está concentrado no nosso centro expandido, e só 20% da moradia
se concentra nessa mesma região. Enquanto na Zona Leste, por exemplo, a gente tem 32,6% das residências e menos de 10% do emprego. Promover o desenvolvimento econômico na cidade. Então, ao invés da gente ter um centro comercial, então a gente vai passar a ter vários outros centros comerciais que possam atender melhor a cidade. Restaurar a mobilidade urbana. De que forma? Primeiro, fazer com que aquilo que a gente tem de mobiliário urbano, na verdade, o que eu ia dizer é parte da restauração urbana é manter aquilo que a gente já tem, tá, da mobilidade urbana, e ampliar ainda mais essa rede. Não só com o transporte público, mas também com o transporte alternativo. Por exemplo, as ciclofaixas. Tá? Aí ele vem trazendo coisas novas, como, por exemplo, o transporte fluvial, que é aquele que vocês veem ali no canto da tela. Produzir habitação popular, que é uma coisa que vem muito forte dentro desse plano e está muito relacionado com as oportunidades que a gente tem dentro do mercado imobiliário. Os elementos estruturadores. Quais são os elementos estruturadores? Quem aqui já ouviu falar sobre as macroáreas? Uma vez eu estava trabalhando, e aí uma colega de trabalho falou assim, olha, eu preciso saber o zoneamento aqui dessa área, vê para mim. Aí eu comecei a olhar e falei, olha, esse terreno, né, ele está dentro de uma macroárea. Ela, não, eu não quero saber nada desse negócio de macroárea, não, quero saber se está no eixo ou se não está. Só que a macroárea ela é muito importante. E, entendendo um pouco sobre a macroárea, a gente consegue entender um pouco mais sobre o que é que o plano está querendo trazer de proposta e trazer as oportunidades que, de fato, a gente consegue trabalhar nesse plano novo. Então, as macroáreas. Primeiro, a gente tem aí a macroárea de estruturação metropolitana. O que a gente tem nessa mancha vinho? Primeiro, é aí que vão ter as principais oportunidades da cidade. É daí que vai crescer o restante da cidade. Então, aonde a gente vê esses rabinhos, vocês conseguem ver? Aqui nesses finais? É justamente onde está sendo proposto os polos econômicos da cidade. Fora isso, a gente tem as macroáreas de urbanização consolidada, que é justamente onde a gente tem um número forte de empregos e um baixo número de residências. Então, aí, o que eles vão fazer? Eles vão deprimir o comércio e incentivar a residência nessas áreas. A macroárea de redução da vulnerabilidade. Ela também está muito relacionada com esses polos econômicos. Ela fica em volta dos polos econômicos. E aí a gente tem um incentivo não só comercial, mas também residencial. A macroárea de qualificação da urbanização. Ela forma um anel. Então, a proposta do novo plano é fazer não com que a cidade cresça para fora, mas cresça para dentro. Então, aí, nesse anel, vão não só ter o incentivo do comércio, mas também da residência. Macroárea da redução da vulnerabilidade urbana e recuperação ambiental. Esta área, eles vão recuperar essas áreas que foram ocupadas de forma irregular, e parte dessas áreas é justamente onde a gente encontra as EIs 4, tá? Que é onde as EIs vão ser colocadas, mas de uma maneira a respeitar esses recursos ambientais. Controle de qualificação urbano. Basicamente, controlar e qualificar essas áreas que também são ambientais. Macroárea de contenção urbana e uso sustentável. Aqui a gente também tem uma nova oportunidade, tá? Que é a oportunidade de rural, tá? do incentivo econômico rural. É daí que vai vir.
E a macroárea de preservação dos ecossistemas naturais, que é basicamente deprimir a construção urbana aí e fazer com que estas áreas sejam, de fato, preservadas. Como vai funcionar o crescimento da cidade ao longo do transporte público? Que são as áreas de influência do eixo. Quem aqui já trabalhou com a área de influência do eixo? Poxa, gente, vocês estão desanimados, hein? Meu Deus! Eu sei que o assunto é meio desgastante, mas vamos interagir, né? Então, a área de influência do eixo, ela tem 2 raios. Então, ela tem um raio que está dentro do metrô, da estação de metrô, né? Que é de 400 a 600 metros, então ele vai ter alguns benefícios, e do corredor do ônibus, que é de 150 a 300 metros. Quais são as características? Primeiro, desobriga a vaga de garagem, fachada ativa, permeabilidade, áreas livres e um acréscimo de 25% na produção de habitação de mercado popular. Então, ou seja, esse acréscimo aí de 25% não conta como área computável. É à parte. Então, ele pode produzir e ainda pode utilizar esses 25% a mais. No caso de habitação de interesse social, 50% no acréscimo do coeficiente de aproveitamento. Aí, o eixo urbano existente, que nada mais é do que as áreas de influência do eixo que a gente tem nas estações que já estão prontas ou que já iniciaram suas obras. E o eixo urbano previsto? É o que ainda não iniciou as obras, que está previsto para iniciar em 2016, por isso que a gente vê lá, eixo urbano previsto 2016. Quando iniciarem as obras, daí então ele passa a valer. O incentivo ao uso misto, que a gente tem agora. Então, na fachada ativa, o que a gente tem? Não conta como área computável dentro da fachada ativa. Só vai contar como área computável a partir da residência, e, aliás, a partir de 20% de toda a área é que vai começar a contar a área computável comercial. A fruição pública, que agora a gente não tem mais portão no prédio. Então, o térreo ele passa a ser público. Tá? Só a partir do primeiro andar é que ele passa a ser privado. Então, todo o térreo faz parte da população. Então, todos interagem com o edifício. Calçadas largas. Então, nos eixos, a gente vai ter uma calçada de 5 metros de largura e fora do eixo de 3 metros. E o aumento do coeficiente de aproveitamento. Todo mundo sabe, coeficiente de aproveitamento aí nos eixos, 4 é o máximo que a gente consegue. Só que a gente tem a cota partida. O que é essa cota partida? Os empreendimentos eles têm uma cota. Então, ele não pode construir o tipo de metragem que ele bem entender dentro do empreendimento. Os apartamentos eles só podem chegar até 80 metros quadrados. E o miolo do bairro? O que vai acontecer com o miolo do bairro? Primeiro, que o coeficiente de aproveitamento de todo o miolo só vai até 2, o máximo. E o gabarito de altura, 28 metros. Só que a gente tem exceção. A exceção é, se na mesma quadra, 50% da quadra a gente tiver um edifício mais alto do que 28 metros, então aí a gente consegue exceder o nosso limite a 28 metros, a mais do que 28, no final. A fachada ativa, que também é um instrumento que a gente vai ter dentro do miolo do bairro. A rede de equipamentos urbanos e sociais. Então, aí a gente vai ter outros equipamentos e outros incentivos para que as pessoas possam ter uma vida menos agitada, vamos falar, mais sustentável. Áreas verdes, espaços livres, também está bem relacionado com essa questão de trazer uma vida mais humanizada. E o desenvolvimento econômico?
o desenvolvimento econômico está muito bem relacionado com as oportunidades que a gente tem dentro do plano. Esses aí são os perímetros de incentivo econômico, que é Raimundo Pereira de Magalhães, Fernão Dias, CUPC e Jacopêssego. O que a gente tem aqui de diferente? Primeiro, não há pagamento de outorga em imóveis, aliás, construções não residenciais. Então, aqui o coeficiente de aproveitamento máximo chega a 4, sem pagamento de outorga. Jacopêssego, tá? É um exemplo. Outro exemplo aí, CUPC. Zonas rurais. O que as zonas rurais têm para oferecer? Primeiro, a prefeitura tem alguns equipamentos aí de fornecimento de merenda, por exemplo. Então, essas pessoas que tiverem, quiserem, né, implementar os seus negócios rurais dentro dessas áreas, elas poderão, por exemplo, fornecer toda essa alimentação cultivada nessas áreas para a merenda escolar, por exemplo. Então, é um grande avanço econômico, porque essas áreas elas vão deixar de simplesmente serem áreas ambientais e passam a ser áreas lucrativas. E a ZEPAM? O que aconteceu com a ZEPAM? Primeiro, a gente vai ter o Fundo Municipal de Parques. Então, por exemplo, como é que é seu nome mesmo? Marcos. O Marcos, ele resolveu fornecer para a prefeitura R$ 1.000 para ajudar a construir parque. O que significa que agora a prefeitura ela é obrigada a fornecer a mesma quantia que ele oferece. Então, se ele ofereceu 1.000, a prefeitura é obrigada a oferecer 1.000 também. A transferência do direito de construir. Então, por exemplo, o Marcos ele tem um imóvel que ele está dentro do patrimônio ambiental. Está dentro da ZEPAM, por exemplo. Mas ele tem um outro imóvel que está dentro do miolo do bairro, por exemplo. E aí ele pode transferir 100% do coeficiente de aproveitamento dele para este outro imóvel que ele deseja construir e que pode construir. Então, a lei agora tem esse diferencial. Então, 100% do coeficiente de aproveitamento pode ser transferido para outro imóvel, para outro empreendimento. Então, a gente tem aí o vermelho, que é onde a gente transferiu, e o laranja, que é onde a gente comprou a outorga que o zoneamento permitia naquela área. Preservação de serviços ambientais. Então, o Marcos ele adora uma árvore, ele cuida dessa árvore com todo o carinho e amor que ele pode oferecer por essa árvore. Então, a partir de agora, ele vai ser remunerado por amar tanto essa árvore e cuidar tanto dessa árvore. É isso aí que significa. E as zonas especiais de preservação cultural, que são as ZEPEC. Agora a gente tem uma nova sigla, que é a APC, que é as áreas de proteção cultural. Essas áreas elas não são só áreas onde a gente tem cinema, teatro, mas áreas onde o Marcos, por exemplo, tem amor pela calçada. Ele tem um sentimento enorme para aquela calçada, que tem um tijolinho diferenciado. Enfim, essas áreas onde a população sentem um valor sentimental por aquilo, elas vão entrar dentro dessas APCs. Quais são os primeiros territórios a se beneficiarem com isso daí? Região da Paulista e região da Luz. Função social. Vocês já ouviram falar disso? Imóveis que não estão cumprindo com a sua função social? É isso aí. O imóvel, ele, por exemplo, não tem nenhum tipo de construção, está lá, um terreno abandonado. Vocês devem ter algum cliente já deve ter passado por vocês que tem um terreno assim. Deixa lá o terreno. Uma hora eu vejo o que eu faço. Então, uma hora não vai dar mais. Porque tem 1 ano para ele aprovar um projeto, 2 anos para ele iniciar as obras e 5 anos para concluir. Senão, o IPTU dele vai ser cobrado de forma progressiva e 5 anos depois ele perde o imóvel.
No caso de imóveis também, onde o cliente resolveu construir menos do que o coeficiente mínimo, por exemplo, vai acontecer a mesma coisa. 1 ano para aprovar o projeto, 2 anos para iniciar a obra, 5 anos para concluir. Não concluiu, 5 anos depois, perdeu o Playboy. E no caso de imóveis abandonados, tem 1 ano para começar a ativar esse imóvel. Senão, ele vai entrar na mesma regrinha e ele vai perder o imóvel. Então, esses imóveis são imóveis que entram numa listagem de imóveis que não cumprem com a sua função social. Então, imóveis que não cumprem com a sua função social, vai ter um tempinho aí para regularizar, senão vai perder o imóvel. E as zonas de interesse social, o que aconteceu com elas? No plano diretor anterior, a gente tinha 4. Agora a gente tem 5. Primeiro, a ZEIS 1, ela continua praticamente igual, que é onde a gente tem as favelas, né? Na região periférica, né? da cidade. A ZEIS 2, que são terrenos vazios, mas que possuem uma boa localização. A ZEIS 3, que são imóveis vazios, imóveis que não estão tendo nenhum tipo de utilidade, está vazio, e que também possuem uma boa localização. A ZEIS 4, que são imóveis que estão dentro daquela zona ambiental, que é aquela que eu mostrei lá no início das macroáreas. E a ZEIS 5, que para o mercado imobiliário é o que mais interessa. A ZEIS 5 ela é voltada e direcionada para habitação de mercado popular. Só que elas também possuem uma excelente localização. A gente tem alguns instrumentos dentro das zonas de interesse social, por exemplo, a cota de solidariedade. O que é a cota de solidariedade? Então, um imóvel que possui... Aliás, o empreendimento que ainda será lançado, que conseguiu alcançar 20 mil metros de área computável, ele é obrigado a entrar na cota de solidariedade. O que é isso? Ele é obrigado a doar 10% para a habitação de interesse social. Então, ele pode doar dentro do próprio empreendimento, que é o que vocês estão vendo aí de rosa, ou ele pode doar isso num outro terreno que ele deseje, desde que ele esteja dentro de uma mesma macroárea, que é aquelas que eu mostrei anteriormente. E as fontes de recurso? Elas mudaram muito. A gente tem o Fundurb, que é para onde vai o dinheiro que a gente paga na outorga onerosa, só que ele tem um diferencial agora. No plano anterior, esse valor ele era utilizado para vários tipos de investimentos, infraestrutura, mobilidade, habitação. Enfim, o poder público ele utilizava esse dinheiro da maneira como ele achava mais prudente ou mais necessário. Agora, não. 60% já tem um destino certo. Então, 30% vai ser destinado para a habitação de interesse social, que vai ser a compra de terrenos em locais bem localizados. E 30% vai ser obrigado a ser destinado para a melhoria de mobilidade urbana. E a outorga onerosa? O que aconteceu com a outorga? Ela aumentou, certo? Aumentou. O que a gente escuta falar aí, não está fechando a conta, não está fechando a conta, a outorga está muito cara. Porque as pessoas ainda estão trabalhando com o mecanismo e o mentalismo, né, a mentalidade, aliás, do plano anterior. Só que a proposta e os incentivos que esse plano traz são diferentes. Por isso que muita gente está tendo tanta dificuldade. Então, assim, o plano diretor interfere no mercado imobiliário? Sim, e muito. Então, esse plano diretor, especificamente, ele está direcionando a gente para 2 tipos de mercado. Tá? E que a gente precisa olhar com bons olhos se quiser ganhar dinheiro. Certo? Essa casinha aí não podia ser em moeda nossa?
Não achei, não encontrei. Mas, enfim, primeiro, são esses polos econômicos que ele tem como um excelente incentivo e um excelente instrumento, né, para se trabalhar, que é o coeficiente de aproveitamento máximo 4, sem pagamento de outorga. E ainda possui alguns outros incentivos, como, por exemplo, o não pagamento do IPTU. Né? E a legislação ela traz alguns outros instrumentos a mais ainda, além da isenção do pagamento do IPTU, como incentivo mesmo para as pessoas virem a construir e ajudar a economia da cidade. Outra coisa é a habitação. Então, o plano está impulsionando para que a gente construa mais habitações de mercado popular ou de interesse social, mesmo nas zonas de eixo. Porque nas zonas de eixo a gente tem uma obrigatoriedade a chegar até 80 metros quadrados, né? O que dificulta bastante se a gente não souber trabalhar para o mercado certo. Tá? Então, é basicamente isso. Obrigada.